na boneca que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe já volta já. Acorda, boneca! Já começou o programa? Vai começar agora. Olá, bem-vindo ao Papo de Mãe. Eu me lembro que quando eu fiquei grávida me diziam assim: aproveita para dormir bastante, porque depois que nascer, nunca mais suas noites de sono serão iguais. É verdade. Quando o bebê é pequeno, a gente acorda para amamentar. E a gente sabe que tem pais que acordam no meio da noite até para checar se o bebê está respirando. Daí eles crescem um pouco, as coisas de fato melhoram, mas tem noite em que um acorda porque fez xixi na cama ou vai dormir na nossa cama, então podemos até ser premiados com xixi na nossa cama. Bom, são muitos os assuntos ligados ao sono dos pais e ao sono dos filhos. Veja os destaques que o Papo de Mãe preparou para o programa de hoje. Tem criança que dorme tarde, criança que dorme pouco, criança que acorda a noite inteira. E como você vai ver na reportagem de hoje, criança que tem sonambulismo, que tem terror noturno, que tem pesadelo quase todas as noites. Eu levanto, converso, tomo banho, abro... Toma banho? Tomo banho. Menininho não dorme bem, de 5 anos. Não, começa a dormir no quarto dele e vai dormir na minha cama depois. Sabe aquela preocupação? Toda noite acorda no meio da noite. Mas será que é pior quando? Quando é bebezinho ou quando é adolescente? Bom, e depois na adolescência, os pais aqui não dormem, não é? Nós vamos conhecer agora essas mães de hoje. Você tem quantos filhos, Nazaré? 4 filhos. 4 filhos. Qual a idade deles? 33, 31, 25 e 19. E eles ainda tiram seu sono? Com certeza. Porque depois que eles crescem, ó, tá vendo? Não adianta achar que vai melhorar. Acho que a preocupação aumenta, né? Uhum. Com o dia 19, por exemplo, né? Que ele está numa fase, ele deve sair muito à noite ou estuda à noite? Estuda à noite, sai à noite. Uhum. E você fica dormindo ou você fica acordada esperando? Enquanto não chega, a gente não dorme, né? E pra você, como é que é? O seu filho, você ainda tá longe dessa situação, né? Seu nome qual é? Valéria. Valéria, seu filhinho tá aqui? Tá, tem 8 meses. Pedro, tem 8 meses. E como é que é o sono dele, Valéria? Então agora tá bom. Agora ele dorme bem, acorda às vezes 1, 2 vezes para mamar, mas até quase 5 meses ele não dormia nada. E daí a gente descobriu a rede. E daí que a gente tinha uma rede na sala, a gente colocou ele na rede. Aí como a rede faz um embalo como se fosse a gente mesmo no colo e acalenta, né? Aí ele começou a dormir. De lá pra cá ele dorme super bem. Ele dorme na rede? Dorme na rede. Olha, eu perguntei pro pediatra se podia, né? Porque tá em crescimento, eu não sei, né? Se tem que ficar retinho. Ele falou que não tinha problema. E o seu marido tá aqui também? Tá. E ele também ficou feliz com essa ideia da rede? Adora a rede. O que mudou na vida de vocês? Depois a que ideia o Pedro... foi dele, na verdade. Depois que o Pedro começou a dormir na rede, o que mudou na vida? A gente começou a dormir. E o seu nome qual é? Meu nome é Ana. A Ana. E você tem quantos filhos, Ana? Eu tenho 3. Eu tenho a Gabriela, que tem 8, e um casal de gêmeos, que tem 6. Estão aqui os 3? Estão aqui. O Ricardo e a Helena. E Ricardo também, e a Helena, isso. E como é que é o sono deles? Comecinho que eu acho que foi muito difícil, porque a diferença deles é de 1 ano e 10 meses. Então, quando eles nasceram, ela ainda era muito pequenininha e ainda demandava muito. Então, no comecinho deles, e eu amamentei à noite bastante ainda, era uma loucura, porque às vezes ela acordava por qualquer motivo e os dois que não combinavam de acordar para mamar na mesma hora, né? Então, cada um tinha fome num horário. Então, aí eu resolvi arrumar um apito e virei um general. Não, porque foi o único jeito de sobreviver aos 3. E aí eu instituí uma regra que era, eu acordava todo mundo naquela determinada hora para que eles mamassem. Mas assim, isso acho que acostumou um pouco mal a história de pegar no colo muito tempo e não devolve no berço. E a única coisa que eu pensava era em voltar para minha cama. Desesperadamente, doía assim o corpo. Quando você ouve o bebê chorar assim, 2 da manhã. Você fala, putz, vou ter que levantar. Fala, não, de novo. Mas aí assim, foi pelo menos o que funcionou para eles no começo, sei lá, acho que por volta de uns 4, 5 meses, porque era esse samba, cada um acordava numa hora, dormia numa hora, e aí eu achei lá o livrinho que ensinava a deixar chorar.
E eu vou te dizer que para mim foi libertadora. Assim. Eu agradeço todos os dias a pessoa que teve essa ideia de escrever. É o Nana Nenê? É o Nana Nenê. Porque qual que é o método? Porque assim, olha, foi muito... Olha, eu não sei se eu vou saber te dizer o método exatamente como era no livro, mas para mim, assim, funcionou porque eu acho que eles estavam testando até onde eles podiam ir. Eu não sei se um bebê de 5 meses faz isso, ou se tem essa capacidade, mas a sensação que eu tinha é que eles estavam sempre tentando ver se um pouquinho mais eu ainda ficava com eles no colo, ou se um pouquinho mais eu ainda voltava para botar a chupeta na boca, sabe? E daí qual foi a decisão que você tomou? Aí chegou um dia que assim, foi ou eles ou eu, entendeu? E aí foi bom, porque eu tirei meu marido, tirei a babá, tirei todo mundo, coloquei as crianças no berço, fechei a porta, apaguei a luz e falei até logo, até amanhã. E fui embora. E foi ótimo, porque na primeira noite, os dois, os gêmeos, o Ricardo e a Helena, choraram, assim, a primeira hora, daí eu vi que parou. Eles choraram 1 hora, direto, sem parar, sem respirar. E eu falei, bom, cair do berço não vai. Estão trocados, não estão com fome, então não é nada grave. Voltei pro quarto, a Helena estava estatelada, dormindo. Assim, parecia que tinha levado um nocaute, jogada no berço. E o Ricardo com o olho aberto ainda. Na hora que ele me viu entrar, ele começou tudo de novo. E ele chorou mais 40 minutos, porque eu voltei pra fora, do mesmo jeito. Falei, não, é você ou eu, ali era um embate. No terceiro dia, aí ela demorou 15 minutos, os dois, eu não me lembro exato, mas foi pouquinho. Nunca mais eu colocava os dois no berço, dava tchau, beijinho, de olho aberto, virava, deixava um pouquinho da porta aberta. Nesse dia também, no primeiro dia, eles ficavam com um pedacinho da luz do banheiro aberto, quer dizer, não era abandono absoluto, quer dizer, um que o outro, pelo menos. Mas e até hoje eles falam boa noite, mamãe? Boa noite, mamãe. Assim, eu levo eles na cama, boa noite, mamãe. Não, eu sou muito chata, assim. Nossa, eu queria ter tido coragem de fazer isso. Na gravidez a gente já não consegue dormir direito, né? Eu acho que é um treino, uma natureza bem feita. Você já perde o sono no último mês para já saber no que vem pela frente. Inclusive a gente tem uma grávida aqui que a gente pediu para assistir ao programa, porque Papo de Mãe é o programa da família, a gente traz os filhos, o Viola trouxe a esposa, que é o nosso cinegrafista. Logo, logo, viu, Viola, o que te espera, né? Seu nome qual é? Juliana. E você está grávida de quanto tempo? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Você ainda está dormindo bem? Olha, já faz de 1 mês para cá, a partir do 7º mês, já não tem mais como. Ele mexe demais e parece que a noite é o horário preferido deles. É? Porque ele se estica, ele não dá sossego. Quem é que vai chegar aí? O Rian. Rian? É seu primeiro filho? Primeiro filho. Você está ficando assustada com a nossa conversa aqui, não? Até agora, acho que é o que eu esperava mesmo, né? É o que todo mundo fala, se prepara, porque depois que nascer, infelizmente, não tem mais sono. Não tem mais, né? Roberta, com você. Mariana, a privação do sono, 1 hora a menos por dia já é privação, provoca irritabilidade, perda de memória, déficit de atenção e uma série de problemas de saúde. Nas crianças e adolescentes, a privação do sono afeta a aprendizagem. Aqui comigo estão a psicopedagoga Maria Célia Malta Campos, que é da Associação Brasileira de Psicopedagogia, e o neurologista Luciano Ribeiro Pinto, que é presidente da Associação Brasileira de Sono. Eu queria saber como deve ser a hora de ir para a cama, se os pais têm que impor limites. Eu creio que sim. Há alguns... dentro de alguns parâmetros assim, deve haver limites e rotinas. Limites nesse sentido, está na hora. E precisam ser ações repetitivas, né? Para que a criança se habitue com aquele horário. E não só na hora de dormir, todos os horários, as ações, a hora de acordar também. A hora de acordar, da alimentação. Nesse momento de fazer dormir para essa criança pequena, que já não é o bebê, mas que é uma criança pequena, a mãe conta a história e sai do quarto ou conta a história até a criança dormir? Essa é uma dúvida que eu tenho. Você tem que ficar ali esperando ou o ideal é... O ideal é contar a história, tranquilizar a criança e sair. Deixar uma luzinha acesa, a porta um pouquinho aberta, porque a criança tem medo. O principal medo da criança, e de todos nós já foi, a separação.
Então é difícil para a criança entrar no soro se ela não está segura. Não precisa deixar ela no escuro total. Não. É complicado. E doutor Luciano, como deve ser o sono de uma criança? Quantas horas deve durar o sono de uma criança? Eu estou aqui, tô até aprendendo, né? Já ouvi a rede, né? Eu vou até começar já a preconizar a rede. É uma coisa interessante. Lá no norte o pessoal costuma dormir em rede. O norte e nordeste dorme mesmo. Não é? E outra coisa importante, né? Que os índios, e em relação à disciplina, né? Eu acho que foi bem típico a disciplina. Eu acho que o sono, e o sono é uma coisa tão natural, né? Que acontece com todos nós, uma coisa que nós tornamos o sono uma coisa complicada. Existe uma média na população que dorme por volta de 8 horas. É claro que a criança, ela dorme muito mais do que 8 horas. O recém-nascido praticamente dorme 24 horas. O bebê, né, ele dorme demais, ele acorda para comer. Tem que respeitar essa necessidade de sono. Claro. Agora, com o crescimento é que vai havendo, então, uma redução na quantidade de sono. Até a criança pequena tem um cochilo, dorme à tarde, e depois isso vai sendo eliminado. Até que idade é bom a criança ainda dormir à tarde? Isso ocorre naturalmente, quer dizer, essa redução vai ocorrendo naturalmente. É claro que em alguns povos, né, existe a cesta, né, quer dizer, o cochilo depois do almoço, mas isso é cultural, isso é 15 minutos, 20 minutos, que não interfere. Na adolescência, né, a Nazaré que tem filhos mais velhos, na adolescência também não passa a querer dar uma dormidinha à tarde? Existe. O que acontece? O adolescente, ele dorme muito, existe Ele sente mais sono, né? Ele sente mais sono, que é uma coisa natural. Uma coisa hormonal também, né? Exatamente, é da própria passagem, né, da idade e os aspectos também sociais. Ele dorme tarde, ele tende a acordar tarde, quer dizer, isso é natural na adolescência. Há estudos assim, bastante atuais sobre isso, da cronobiologia, se não me engano, né? E que indicam o seguinte, que o adolescente ele precisa de mais sono de manhã. Já a criança pequena, em fase até dos seus 8, 9, 10 anos, ela tem mais disposição e está mais aberta assim, para aprender, está mais ativa de manhã. Só que geralmente, o que acontece? Esses vão para a escolinha, para a escola à tarde, que seria a hora da sonequinha ainda às vezes, para os menores, né? E o adolescente vai estudar de manhã. E o adolescente que morre de sono de manhã tem que acordar cedo. Então, de repente, é hora de repensar o horário da escola. E ele não está com a cabeça para aprender, para estudar. Não sei, os seus filhos normalmente tinham horário para ir para a cama? Os dois mais velhos, sim. A Kelly e o Jefferson, eu conseguia colocá-los na cama às 7h30, ele só via o pai de sábado. Agora, os dois caçula, nunca consegui. Não? Não. Eles iam dormir a que horas? A hora que queria. Tipo, meia-noite, 1h? É mesmo? Às vezes eu dormia, eles ficavam lá conversando os dois, brincando. Nunca consegui colocar, assim, sabe, um horário certo para eles dormirem. O Pedro tem horário para ir dormir? Não. E ele tem 8 meses, né? Na verdade, assim, até que acordar de manhãzinha ele tá com uma rotina, mas assim, como pra gente os primeiros 5 meses foram muito difíceis, então assim, só dele dormir já tá tão bom. Então assim, porque antes da gente ter, a gente falou, não, ele vai ter rotina, vai fazer isso, a gente não vai ficar balançando, de jeito nenhum. Minha amiga balançava até 1 ano e pouco, eu falei, imagina se eu vou ficar balançando. Quando a gente não tem filho, a gente critica tudo. Mas assim, como eu já estava tendo tarde, eu falei, um monte de coisa que eu tinha visto, que eu achava errada, e como a gente já era mais velho também, né, eu falei, imagina se eu ficar balançando até que... Eu falei, não, vou colocar no berço e vai dormir sozinho, vai ser independente. Então, como as coisas mudaram, então assim, ele foi muito difícil para dormir, não dormia. Então, depois a gente não conseguiu colocar a rotina, né? Só dele dormir, a gente já falava, tá bom. Mas acho que ainda está em tempo, né, doutor? Agora ele está começando a entrar na rotina, assim. Os seus vão dormir a que horas? Então, eles hoje, que eles estão um pouquinho mais velhos, eles dormem por volta de 9 horas, por aí, mas... nisso eu também virei um pouco general, porque daí era a hora que eu tinha para ficar com meu marido. E eu não queria criança, porque a quantidade de mamãe que você ouve durante o dia é uma coisa alucinante. Então, chega uma hora que tem que acabar, eu acho, essa demanda, porque senão você não respira também. Então... Eu queria aproveitar, então, que nós recebemos muitos comentários de telespectadores sobre esse assunto e tem alguns curiosos. Aqui eu vou ler o primeiro, olha, foi a Elaine que escreveu.
O programa Papo de Mãe é espetacular, assisto sempre. Obrigada pela audiência. O meu filho, Alberto Henrique, tem 5 anos e eu estou confusa como devo agir em relação à retirada da sua fralda. Ele ainda faz xixi na cama à noite, né, enquanto dorme. Eu fico brava com ele, não brinco, não sei como agir e o que falar. Gostaria que esse tema fosse colocado em pauta. Eu gostaria de participar para que esclarecesse o assunto. Então está aqui a participação dela. E o que fazer com a criança já aos 5 anos que acorda no meio da noite porque fez xixi? Tem uma parte psicológica ou é médica? Como é que é? Até 5 anos ainda está dentro de um aprendizado. Ele está chegando num limite, mas ainda está... a criança provavelmente não é toda noite, é uma noite ou outra. Que acaba atrapalhando o sono, né? Mas o que você acha que essa mãe, Maria Célia, podia investigar aí para resolver o problema? Se essa criança está tensa, se ela tem alguma questão no ambiente dela de tensão, de preocupação, pode acontecer uma enurese como um sintoma, né? E a tensão, alguma preocupação pode responder por isso. E se ela, por exemplo, mama antes de dormir, bate aquela mamadeira, entendeu? Vai encher a bexiga, é complicado. Né? Então essas questões... E pode ter algum problema, não sei, médico mesmo, para a criança que faz xixi no meio da noite? A enurese, né, quer dizer, pode ser um distúrbio do sono. Existe uma enurese que a criança que já controlou o esfíncter não faz xixi à noite e depois começa a ter esse tipo de problema. Mas no caso é a criança que ainda não É uma criança controlou. Pequena ainda. Isso às vezes ainda pode ocorrer, mas tem pessoas que mantêm isso, às vezes até escapa um pouquinho. Mas é um transtorno, pode ser um transtorno do sono, sim. E daí tem que ser investigado, é legal até ir ao médico, né? E eu queria saber isso, essa história da cama compartilhada. A gente estava comentando, né, Roberta, que já virou um termo. Muitos pais falam, lá em casa tem a cama compartilhada. O que fazer com isso dos filhos? Porque acho que atrapalha o desenvolvimento dos filhos e atrapalha o casal, né? É aquilo que eu disse em relação à influência da família no sono de todos, né? Se você deixa uma criança dormir na sua cama, desde o bebê, agora aquela questão, quando tiver 20 anos, vai continuar dormindo na cama? Quer dizer, a pergunta que a gente faz é essa, né? Se você deixar, a tendência, eu tenho pacientes que têm filhos grandes e que ainda dormem na cama. É mesmo? É mesmo. Então, você veja que lógico que é ruim. Mas dorme de deitar junto? Vamos todos dormir? De deitar, vai pra cama. Porque os meus aparecem de vez em quando no meio da noite. Não, e dorme. E agora, a gente nem percebe, às vezes você percebe e já estão ali. É uma manha para entrar, né? Assim, Na verdade, eu acho que a gente é um pouco assim, com o sono, quando a gente fala em higiene do sono, tem que ser um pouco egoísta. O teu sono é o teu sono. E no próximo bloco, a gente também vai explicar qual a diferença entre pesadelo, terror noturno e sonambulismo. O Papo de Mãe volta já. Roberta, você tem 2 filhos? 2 filhos, uma de 12 e um de 5. E eles dormem bem? Uma dorme muito bem e o outro não. O menininho não dorme bem, o de 5 anos? Não, começa a dormir num quarto dele e vai dormir na minha cama depois, todas as noites. Tenho um filho de 4 anos. E ele dorme bem? Às vezes. Ele não dorme a noite inteira? Tem dia que sim, mas tem dia que ainda não dorme a noite toda. Eu fico sem sono. O sono não vem? Não. Você já tentou alguma tática, contar carneirinho? Sim. O que você fez? Contei carneirinho, fiquei pensando, não aconteceu nada. Doutor, contar carneirinho ajuda ou só chega a recomendar isso? Não é uma técnica para... Embora tenha uma explicação. Qual é? Porque teoricamente, né? Contando carneirinho, a pessoa desvia a atenção. Isso para quem tem insônia, né? Porque está tão focado que ele tem que dormir, quando ele começa a contar o carneirinho. Mas não é técnica, não. Não é para todo mundo estar fazendo. Não é para todo mundo que ajuda, né? Oi? Não é para todo mundo que vai ajudar. Não.
E a gente tem mais algumas questões dos telespectadores, né, Roberto? Tem, Mariana. A Gabi de Brasília escreveu pra gente também. Obrigada, Gabi. Ela falou: parabéns pelo programa, está muito bom. Meu filho tem 2 anos e ainda acorda à noite pelo menos 2 vezes para mamar. Já tentei tirar a mamadeira várias vezes, mas ele sempre pede e isto acaba interrompendo o sono dele e o meu. O que eu percebo é que nem sempre ele está com fome, se tornou um hábito. Como eu faço para cortar isto? Estou ficando acabada, não consigo ter mais uma noite de sono faz séculos. Isso atrapalha muito, é muito ruim, né, para a mãe e para o pai, exatamente. Né? Muitas esse sono vezes, picado. Existem esses condicionamentos que ocorrem muitas vezes à noite, mesmo já da criança pequenininha até a idade adulta, né? São indivíduos que acordam meio da noite para comer, né? Que passa a ser um transtorno alimentar. É um condicionamento, quer dizer, a pessoa já acorda, vai para a geladeira, né? Eu tinha uma família que todos acordavam no meio da noite. Nossa. O pai, os filhos iam para a cozinha e se alimentavam. Virava um novo momento de hábito. refeição. Então você tem, exatamente. Fora o problema de ganho de peso, tudo aquilo. A insônia que advém disso, então, é dessensibilizar. Quer dizer, você tem que começar a ir cortando já esse condicionamento, que não é mais a mamadeira. Recentemente, meu filho está com 2 anos e ele também mamava bastante, as meninas não, mas ele sempre queria no meio da madrugada, até o dia que me disseram, começa a dar água e depois para de dar e ele vai dormir a noite inteira. E essa coisa da gente tomar a decisão e ser radical, eu fiz nunca mais mesmo. O que acontece com a pessoa com esse sono picado? Por que dói? Passa a ser um problema. É claro que é um problema para a mãe, quer dizer, no sentido que o sono começa. E o pior, né? Você não sabe como aonde isso vai levar, porque tem muitas insônias que começam assim. Você fala, bom, a hora que crescer, tudo passa 1 ano, 2 anos, tudo volta ao normal. É o que a gente espera, mas muitas vezes desencadeia uma insônia que aí vai cronificar. Que outras consequências isso pode trazer para o sono dos pais e das mães? Ah, claro, você pensar hoje, a privação de sono que isso acarreta tem repercussões físicas, emocionais, quer dizer, é o que a sociedade vive, né? Vive isso que a gente chama do sono picado, porque às vezes você até vai dormir às 9 e acorda às 9, mas você acordou à meia-noite, às 3, às 6, isso tem como recuperar ou também é prejudicial o sono que é picado? Como é que é? Não tanto, né? Quer dizer, você acordar no meio da noite 3 ou 4 vezes e você retomar o sono, não teria tanto problema, porque você vai dormir uma quantidade que seja adequada. Agora, será que acorda e dorme rapidinho? Uma consulta bem rápida. Um bebê de 2 meses que dorme das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã é normal. E não dorme mais? Não acorda mais, só fica dormindo. Dorme das 8 da noite normal. Não, as minhas filhas, as meninas... Só mais uma coisinha. Desde os 2 meses. Aí esse mesmo bebê de 2 meses, que hoje está com 17 anos... dorme a mesma quantidade, as mesmas horas de sono. Isso também é normal? Das 8 às 6. Mais ou menos. Isso dá o quê? Umas 10 horas? Então, não dá? Aquilo que tem nome, o bebê, Suzane. Não, é que na verdade eu preciso saber quando é que ela vai entrar para o mercado de trabalho, né? Porque dormindo desse jeito... Mas é o que eu disse, quantidade de sono e ritmo é uma coisa muito pessoal. Quer dizer, 90% aqui dorme 11, acorda às 6... dorme umas 8 horas. Então eu posso ficar tranquila, sempre foi normal isso. O problema é profissional, realmente problema social, quer dizer, se adequar a um ritmo de trabalho, esse é o grande problema. Porque a pessoa que sente muito sono também está com alguma coisa errada? Não que seja anormal, quer dizer, existem situações anormais que dão sonolência excessiva. Mas dormir mais, eventualmente, pode ser normal. É diferente da média, né? E Almir, seu sono deve ser bem tranquilo, né? Porque o Almir é solteirão, né? É. Uma das grandes vantagens de ser solteiro, né, que você pode descer da cama dos 2 lados, né? As maiores vantagens. Uma coisa que eu acho importante, né, aproveitar, né, para as mães, que o preconceito, isso que eu encontro no consultório, o preconceito em relação a quem dorme muito. É mãe e pai levando o filho porque dorme muito. Então, pelo amor de Deus, né, quer dizer, dormir muito não é, muitas vezes, preguiça, não é vagabundagem. É uma situação, muitas vezes, normal. Me lembrei até de uma curiosidade da Márcia Moretti, nossa editora, que ela fala, pergunta lá, é verdade que a criança cresce enquanto dorme? É verdade, doutor? É verdade, porque durante o sono, você produz hormônio de crescimento. Existe uma fase do sono onde você... Aliás, o sono é bom para muitas coisas, né? Ele é importante para muitas coisas, inclusive na parte de crescimento.
aprendizado, memória. Isso, em relação ao aprendizado e à memória, é à noite que o cérebro vai fixar tudo que se passou de dia, né? Interessante. E esse aprendizado, o que as crianças pequenininhas, claro, estão aprendendo o tempo todo, os bebês e as maiorzinhas que já estão na escola, elas vão fixar melhor dormindo. É no momento que está dormindo que aquilo vai... Deixa os filhos dormirem. Seu filho melhor vai à noite estudando? tomar um bom sono. Isso é absurdo, né? Ele fica na internet, mas fica estudando na internet? De madrugada? Várias noites. É que também aquele momento da madrugada tem um silêncio, né, para estudar, mas que não é bom ficar sem dormir. Não. E pesadelo? Você tinha muito pesadelo, Roberta, quando era criança? Eu não lembro de pesadelo, mas eu era sonâmbula, viu? É mesmo? Saía andando, dormindo pela casa? Saía. Nossa. Saía. E a Juju tem pesadelo? A Juju deve estar contando uma coisa muito importante, né, Juju? Bom, enquanto a Juju conta esse segredo aí para a Roberta, a gente vai ver uma reportagem feita pela Rosângela Santos sobre pesadelo, sonambulismo e terror noturno. Problemas que tiram o sono de filhos e dos pais. O terror noturno, ele acontece num momento que é uma mudança de um tipo de sono para o outro. Então, quando a criança vai passar de um tipo de sono para o outro, é como se ela ficasse parada, né, naquele momento ali de transição, e ela tem essa manifestação que muitas vezes é muito exuberante, muito, né, importante, que faz pensar que a criança está se defendendo, que ela está tendo um sonho mau, mas na verdade ela não tem nenhuma consciência disso que está acontecendo. Já o pesadelo, ele acontece no momento do sono que a gente tem sonhos mesmo, a gente tem aqueles sonhos vívidos que parecem um filme. Então, quando a criança acorda muito assustada, ela vai dizer. Na criança a gente sempre recomenda, né, não deixa ficar vendo esses filmes muito violentos, esses desenhos de morte, que tem muita arma, ou mesmo, às vezes, os nossos telejornais, que costumam trazer notícias muito, né, assim, exuberantes, e a criança se assusta. A recomendação atual é de que se coloque uma luz fraquinha, azul, no quarto da criança, porque o comprimento de onda, né, da luz azul, ele favorece essa entrada no sono e a manutenção das ondas elétricas lá do cérebro mais uniformes. Então isso faz com que o sono fique, digamos, mais tranquilo. As consultas começam cedo, o que não é um problema para estas famílias. A maioria dorme muito pouco. Algumas passam noites inteiras em claro. Gabriela tem 9 anos. Eu acordo, só que sem perceber nada. Eu falo de noite, converso, às vezes eu até grito. Eu saio do meu quarto, às vezes eu paro na porta do quarto dos meus pais. Eu, às vezes, entro na parede. Hélio é pai da Gabriela. Não dormimos. Principalmente eu também. Ela acordou à noite, saiu, fui até o banheiro, aí eu já levantei e fui atrás dela. Ela tava Dormindo? Dormindo. E são todas as noites. Ela sai, ela levanta, ela chega lá, ela pula na nossa cama. Aí eu não consigo dormir mais. Tenho medo que ela caia da cama e tem que ficar escorando, colocar sofá na beirada. Gustavo, 12 anos, veio com a mãe procurar ajuda. Ele quer entender o que acontece quando ele está dormindo. Olha, eles dizem assim que eu não durmo muito bem, né? Mas pra mim eu durmo muito bem. Não acordo cansado nem nada. Fala que eu acordo, levanto, converso, tomo banho, abro... Toma banho? Tomo banho, abro janela. Você abre a janela? Abro. Eles têm que colocar trinca na porta, várias coisas, pra não me sair. Até os pais às vezes ficam em dúvida. Não sabem se Gustavo está dormindo ou não. Mas o pior quase aconteceu uma noite quando Gustavo resolveu sair de casa. Começou conversando, levantando da cama. Aí eu comecei a ficar assustada quando ele levantou. Eu moro no 2º andar, ele passou por cima da irmã dele, eu peguei ele já abrindo a janela. O Instituto do Sono da Escola Paulista de Medicina atende em média 60 famílias por mês neste ambulatório infantil. Todas chegam aqui com olheiras, cansadas e quase sempre com as mesmas queixas. As crianças dormem pouco e mal.
Muitas sofrem de sonambulismo e terror noturno. Os casos são sempre submetidos a uma junta médica que tenta resolver. Muitas vezes precisa do tratamento medicamentoso, sim. Num sonambulismo, por exemplo, a gente pode acompanhar durante um certo tempo e ver a frequência das crises, se isso está diminuindo, e a gente decidir que não precisa medicar, é só o acompanhamento. Por outro lado, se tiver essa atividade elétrica normal no eletroencefalograma, a gente vai ter que intervir com medicamento para abortar essas crises. Com medo que as noites em claro prejudiquem o filho na escola, Ana Paula já se adiantou. Já está investigando o que tira o sono do menino, que tem 3 anos. Desde quando ele nasceu, ele nunca teve uma noite tranquila. Ele acorda de madrugada, chora, fala que tem bicho no quarto. O pai, Juliano, que é administrador, conta que já ficou sócio de um clube, colocou o filho no judô, na natação, tudo para que o menino se canse mais e durma mais cedo e melhor. Antes das 11 é impossível eu dormir. Antes das 11 horas. Nunca? Nunca. Ele pode estar cansado, mas ele não se entrega pro sono. Ele parece que tá com a pilha nova. Tá, acabou de trocar. E vocês? Acabados. A gente dorme, onde que encosta a gente dorme, mas ele não. Não, que energia, né? As crianças. E os seus filhos tinham algum problema, Nazaré? Meu filho mais velho, Jefferson, da idade dos 8 anos até os 12, 13 anos, ele tinha isso. Ele levantava durante a noite até a cozinha. Às vezes tinha que pegar ele na porta, já tentando sair, abrir a porta. Nossa, aí voltava para a cama, né? E de manhã eles não lembram de nada. E como que resolveu? Passou? Passou. Comecei um tratamento com fono, com psicólogo, aí não teve mais crise. Mas bom, foi mas nessa fase dos 9 anos até os 12, 13 anos. Mas E andava pela casa, falava muito dormindo. Assim, tudo que acontecia durante o dia, ele repetia. Você podia sentar do lado dele, que ele falava, se agitava na cama. Depois desse tratamento, né, não precisou, assim, vinha tomar algum medicamento. Mas ele é agitado até hoje. Ah, é? É agitado até pra hoje. Dormir também. Pra tudo, pra tudo. E o Pedro, tem pesadelo, Valéria? Então, eu nem sabia se bebê sonhava, mas a gente teve umas experiências dele dormindo, um desespero de choro, que eu até falei com meu marido que eu achava que era pesadelo, assim. Daí a gente pegava, ainda meio que soluçava, assim, parecia que tinha tido um pesadelo, assim, um desespero. Mas eu fiquei na dúvida de se sonhava, se tão bebezinho, né, se podia ser pesadelo, se é só uma carência, se quer colo. Mas dava a impressão que era um desespero mesmo. Pode aproveitar aqui para tirar sua dúvida. Na verdade, bom, bebê sonha. Sonha. O problema é que ele não sabe contar. A gente imagina exatamente que ele deve estar sonhando, sim. A minha filha mais velha tinha, quando ela tinha por volta de uns 4 anos, 3, 4 anos, ela não acordava, ela tinha esse ataque, assim, dormindo, mas era um ataque alucinante. E se você acordasse, era pior. Então, a gente, no fim, aprendeu que era para esperar passar. Roberta, como é que faz para saber mais informações? Mariana, o site do Instituto do Sono é o www.sono.org.br. O Instituto, referência mundial em diagnósticos e pesquisas de distúrbios do sono, atende pacientes do SUS e particulares. Doutor, é só em São Paulo o Instituto do Sono? O Instituto do Sono é de São Paulo. É só aqui em São Paulo. São Paulo. Mas recebe pacientes do Brasil todo, eventualmente? Lá existe assim, quer dizer, funciona para exames, que muitas vezes o médico solicita um exame do sono, que é chamada polissonografia. Então aí realiza somente o exame, ou então eventualmente vai para uma avaliação, seja de criança, seja de adulto. Aí marca-se uma consulta e a equipe, né, atende e realmente sai com diagnóstico. O nosso programa vai para o Brasil todo. Em outras partes do Brasil existem trabalhos parecidos assim? Olha, no Brasil já existe, nós estamos praticamente em situações de igualdade com os grandes centros no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Em termos de atendimento, em termos de exames de polissonografia, isso em várias capitais. O problema é que a demanda é muito grande. Se a gente imaginar que o problema do sono hoje, se a gente imaginar só problema respiratório, apneia, 34% de adultos, se a gente juntar insônia, problemas de crianças que têm problema de sono, mais de 50%. A apneia atinge crianças também? Tem crianças e até bebê, recém-nascido com problemas, já está roncando. Só que o problema é diferente da apneia da criança de uma apneia de um adulto.
Geralmente é adenoide, amígdala, mais tensa. Mas a criança que ronca também precisa aí passar por uma avaliação. Investigar. E hoje, cada vez mais, esse diagnóstico precoce é importante para não a criança ter problemas até de desenvolvimento, né? A estrutura do crânio e tudo mais. Bom, eu vou chamar o próximo bloco, mas o que a Juju veio de falar? Pode contar ou não? Pode. Ela veio me pedir para eu contar uma historinha que eu sempre conto para ela. Que eu fui dormir na casa de uma amiga, chorei à noite, não queria dormir. Aí o pai... Não era na minha casa, não, né? E aí o pai dessa amiga falou, não, fecha os olhos e pensa numa coisa alegre, pensa em momentos felizes. E aí toda vez que as amiguinhas vão dormir em casa, eu faço a mesma coisa e dá certo. Aí, uma boa dica para todo mundo, né? No próximo bloco, Davi de Almeida e um papo de pai sobre a hora de dormir. O Papo de Mãe volta daqui a pouquinho. E quando você sai, sua mãe dorme bem? Não. Tem que voltar cedo, enquanto eu não chego, ela não vai dormir. Não dorme, de jeito e maneira. Enquanto eu não chego, pra ela saber que me viu que eu tô em casa, ela não dorme. Tá vendo, Nazaré? Mãe só muda de endereço mesmo, né? Você também só dorme depois que chegam, né? E agora estão todos aqui, ó como ficou bonita a nossa sala. A Juliana veio aqui pra frente, a criançada. E, Ricardinho, como é que era o sono dos seus filhos? Falar do meu sono, primeiro porque eu vi uma matéria ali do sonâmbulo, eu também saí de casa, quase saí de casa. Minha mãe me pegou também, eu tive sonambulismo, mas até acho que uns 20 e poucos anos foi diminuindo. E depois dos 20 e poucos, daí parou de uma vez. Puxa, mas até os 20? É. Eu quando eu tinha uns 20, uns 24, 25, eu acordei, eu estava com um quadro do meu irmão, segurando o quadro na mão, e eu estava sonhando que eu estava abrindo uma porta e a porta estava vindo para trás. Quando eu acordei, eu estava com um quadro na mão. Mas é preocupante mesmo, eu lembro do que aconteceu comigo, eu estava no cinema, eu dormi no cinema, eu levantei, aí o meu primo que estava na ponta me segurou e falou, onde você vai? E eu estava dormindo. Foi a sorte dele ter me segurado. E o filme era ótimo, né? Devia ser muito bom. Devia ser excelente. E o Crespi está aqui agora, o pai do Pedro. Quer dizer que a ideia foi sua, né, Crespi? Foi por acaso, assim, foi uma tentativa. Eu tento muitas coisas, né? E então, eu olhei o Pedro, a rede. Ai, os nenês amam o microfone. Não vou tentar você falando no microfone, não. E daí eu coloquei ele de atravessado mesmo na rede, comecei a brincar e eu vi que ele gostou. Ele ficou calminho, ficou olhando, tentando segurar do lado, assim. Aí ele foi soltando, e eu fui sendo um pouco mais agressivo. Daí eu já coloquei ele na horizontal mesmo, né? E daí eu comecei a balançar a rede para lá e para cá, e eu vi que ele encolhia as perninhas, queria pegar o pé, e foi se ajeitando até ter o relaxamento total, assim, né? Daí ele ficou muito bem. Então acho que a gente depois coloca um gancho de rede, ou armador, Sim. como dizem aqui no cenário, porque quando vier, né, os bebês que vierem de repente dormir na rede, você dorme. O Pedro vai ensinar a técnica para vocês, tá? Pode deixar. Ele é bom. E sabe que eu tenho uma amiga que ela dizia que muitas noites os filhos iam para a cama dela, os dois filhos, e que daí ela e o marido iam para a cama dos filhos. Então os filhos ficavam na cama dela, ela ia. E tem casa onde quem acorda no meio da noite é só a mãe. Em outras casas são os dois. E em outras quem acorda é só o pai. Davi de Almeida conversou sobre isso com os homens. Bom, a gente que é pai sabe. Aquela coisa de se acordar no meio da noite, aquele silêncio. Aí você pega e vai lá no quarto do filho, bota o ouvido no coraçãozinho dele para ver se está respirando direitinho. Sabe aquela preocupação? Toda noite acorda no meio da noite. Mas será que é pior quando? Quando é bebezinho ou quando é adolescente? O senhor tem filhos? De que idade? Meu filho tem 26 anos. 26 anos. Lembra quando ele era pequenininho, o senhor ia lá no berço olhar para ver se estava tudo certo? Lembra dessa época? Lembro. Como é que era? Tinha muita preocupação? Tinha que ficar acordando no meio da noite? Eu tinha, só que hoje a preocupação é maior, porque hoje ele sai para trabalhar, a gente não sabe o que acontece, só Deus sabe.
Então, quando os filhos é pequeno, para os pais é melhor, porque você está vendo ali toda hora. Na verdade, era o aspecto do frio. De repente tem a preocupação da criança ficar descoberta. Então esse incômodo que às vezes eu achava que ele tinha, levantar sucessivas vezes durante as noites frias para verificar se estava realmente bem coberto, estava bem agasalhado. Aí acaba não dormindo direito, acorda cansado, né? Fica com cara de ontem, com a cara amassada. Mas é o preço de, no caso, ter um presente que é um filho pertinho de você. Apesar de não ter filho ainda em idade adolescente, eu tenho sobrinhos e eles têm um problema terrível com o celular. Tá na mão, tá carregado, o pessoal ouve música o dia inteiro e não tem, no caso, a capacidade no meio da balada falar: mãe, tô vivo, pai, tô vivo. Eu acho que é uma preocupação diferente e é muito chato. Muito complicado o negócio de filho, né? Porque você não sabe onde está, né? Só dorme depois que chega. Enquanto não chega, aí não tem como. Vai crescer, vai acabar o problema, mas acaba dobrando. 1 ano e 3 meses. Sempre antes de eu dormir, eu dou uma olhadinha, ver que ele não está coberto. Às vezes eu acordo, né? Umas 3 horas, aí eu dou uma olhada nele. Às vezes também ele acorda antes, né? Pra mamar, tomar um leite. Eu trabalho com sono todo dia. Trabalha com sono todo dia? Mas vale a pena. Você dá uma cuidada, né? Se acordou, você tem que olhar. Mas geralmente você está cansado, você vai que nem prego, né? Mas alguém tem que acordar. Se o pai não acorda, a mãe acorda. A mãe, para isso, é a melhor que tem, né? Acontece isso com você? Acontece, claro. Conta aí como é que é. É legal, né? Você dorme, tem aquela preocupação de acordar, ver se a criança está bem, se não está. Se chora, se mexe na cama, você já quer olhar, ver o que está acontecendo. Levantar para fazer uma mamadeira, né? Isso aí é coisa mas isso aí é coisa da mulher, não é coisa do homem. Não, é coisa dos dois, pô. Se a mulher trabalha também, então tem que compartilhar os dois. Tem hora que levanta com sono, né? Vai trabalhar, mas depois passa, recupera, dorme um pouquinho, 3, 4 vezes, depende. E aí o sono fica todo interrompido. Fica, mas acostuma, né? Eu também acordo. Acordo direto, participo desde o começo, desde quando o Pedro estava no ventre. Era sempre, participei direto e também acordo toda noite. Acordo, apesar de às vezes ele dorme, quando ele dorme no quarto, no berço, acordo e lá embaixo, que ele dorme na rede aí embaixo, na sala, né? Aí direto, assim, escuto qualquer mexidinha da rede já, ele nem acordou ainda, mas ele começa a mexer a rede, eu já estou descendo a escada. Desce correndo. Correndo. Quantas vezes direto. por noite você acorda? Antigamente era mais, era umas 3, né, amor? Umas 3, 4 por aí. Assim. Deixa eu te perguntar, mas agora, você não tem medo dele cair da rede? Não. Tipo, se mexer demais a rede virar? Não, porque a rede, ela é bem um útero mesmo, assim, sabe? Ela é bem porque o espaço é curto. Então ela fica bem assim. Agora que ele está um pouco maior, ele dá uma levantadinha, ele mas antes não nas dava, ele bordas, fica bem afundado. né? Daí ele levanta. Mas não, ele é tranquilo e a gente chega, ele abre um sorrisão, né? E dali a mãe já desce, pega, eu vou direto para a cozinha fazer a mamadeira, participação total. Né? Doutor Luciano, bom, né? O que pode e o que não pode comer antes de dormir? Não, o que a gente recomenda, isso vamos falar assim, de maneira geral, inclusive para as pessoas também, adultos, né? É você não se alimentar, uma refeição pesada e deitar e dormir. Isso faz parte de uma boa higiene do sono. Então tem algumas regrinhas que a gente recomenda para uma boa noite de sono. E o leite quente funciona para dar sono? O leite, eu acho que é mais uma coisa assim meio de ritual, sabe? Se eu tomar um banho morno, se eu tomar um copo de leite, a pessoa faz e vê se aquilo ajuda. Se não ajudar também não vai ficar... Porque existe uma regra, né, que tem que seguir para todo mundo. Mas eu acho que é mais ritual. Ou ler um pouquinho, 5 minutos, mas isso, uma música, mas é... Agora, a mãe que não dorme direito, engorda, isso mexe com o metabolismo? A mãe que está privada de sono? Isso. Hoje tem, inclusive a sua mãe, fizeram estudos já de criança, isso depois de muitos anos, crianças, vamos dizer assim, dormindo menos, ou pessoas que dormem pouco, a longo prazo são pessoas que podem ter tendência a ganho de peso, envelhecimento precoce. Então o sono já começa desde a criança, dormir bem, dormir bastante. Existe sim, tem trabalhos. E aí, Juliana, está preparada para o que você vai passar agora? Olha, a gente já começa a se preparar na gravidez, porque apesar de um sono, assim, a gente ter um sono acima do normal, assim, a vontade de dormir muito grande, o desconforto é imenso. Você não consegue ter aquela noite de sono inteira. Então a barriga que incomoda. Já é para ir treinando que vai ter que acordar mesmo. É a barriga que incomoda, toda hora você tem que acordar para ir ao banheiro. Então é um desconforto que acho que já é preparando a mãe para o nascimento do filho.
Maria Célia, e as crianças estão com bichinhos aqui, esse hábito da criança ter um paninho para dormir, isso é bom, não é indicado até determinada idade ou não? Esse é ótimo. Como esses rituais, essas coisas que preparam e antecedem a criança, a hora do soninho, que preparam a criança, também o objeto de posse, de apego, né, que se diz, que ajuda a criança a ter mais segurança. Essa segurança nesse momento em que ela tem que se separar da realidade, vai apagar tudo e ela vai dormir. O que será que vai acontecer? Então ela tem algo que resgata o dia, que tem o cheiro dela, que tem às vezes o cheiro da mãe também, que ela procura alguma coisa que é da mãe. Mas também tem um limite para isso? A criança pode ter 12, 13, 14 anos? Tem adulto até, que ainda tem até hoje, né, o travesseirinho, o paninho. Em geral, as crianças vão se desprendendo dessa necessidade e vão se soltando disso. Pode acontecer. Aí cada caso... Não pode também, é um ritual muito exagerado, né? Porque aí passa a ser patológico. O adulto que tem que fazer 1000 coisas, mas existe, né? Existe. Que é um transtorno já. Vira mania, né? É uma mania, é complicado. Seus filhos tinham algum hábito, Nazaré? A mais velha tinha, assim, o travesseiro. Um dia, tinha que levar. E até hoje? Não. Agora, no segundo eu não deixei ele pegar mania de nada, porque senão eu não tinha tempo de respirar, porque ela tinha... Não, meu filho tinha um ursinho laranja, né, Roberto? Que eu tive que tirar porque o urso já estava destruído, imundo, e ele não substituía por nada. Aí não pode lavar, não pode trocar, não pode nada. Eu acho que ele está com soninho, ele está querendo a rede. O programa deu sono. Deu sono o programa, né? Tá todo mundo com sono. Ele tem algum hábito, a chupeta para dormir? A gente fala que é o cafufo, ele tem a mantinha que ele coloca na cara e fica todo grudinhadinho. Os seus 3 têm algum hábito? Eles tinham um bonequinho, um bebezinho que andava pra cima e pra baixo. Deixa eu perguntar, agora vamos ouvir as crianças, Roberta? Empresta o microfone. Juju, você tinha um paninho, né, que você gostava de dormir. Conta pra gente. Eu tinha um, só que ele ficou rasgando. Aí a minha madrinha pegou e trouxe 3 outros. Mas aí você ainda dorme com os paninhos? Não. Você guardou? Ô, Juju, e o seu paninho tinha até um nome, não é? Como ele chamava? Eu durmo com 2 bichinhos de pelúcia. Quem são os bichinhos? Um carneirinho e elefantinho. Eu durmo com uns bichinhos de pelúcia. Antes de dormir, eu tomo um chocolate quente. Só. Daí eu durmo. Eu não utilizo nada. Eu deito na cama e durmo, normal. E sempre foi assim ou quando você era pequenininho você tinha alguma coisa especial? Quando eu era pequeno eu dormia com os meus pais. Na cama? Uhum. Toda noite? Toda noite, sempre. E o que seus pais achavam disso? Eles até foram para um médico, sei lá. Mas ele falou que era para deixar assim na cama e deixar chorar, para ver se... Deixar na sua cama? Aí, mas só que eles não conseguiam e levavam pra cama deles. Porque você chorava bastante. Mas hoje em dia você dorme na sua cama? E não chora mais? Não. Eu pego o pijama, aí eu vou lá na cama, aí eu vou assistir um pouquinho. Aí quando eu pego o sono, eu vou dormir e nem desligo a TV. Aí eu não posso dormir sem meia, eu adoro dormir de meia. Se eu estiver sem meia, eu não passo uma noite muito confortável. Então agora a gente tem que se despedir. Tchau, Pedro. Tchau, Valéria. Olha ele dando tchau lá. Tchau. E aí, Nazaré, quer mandar um beijo pra alguém? Como é que é? Mandar um beijo para meus netos, né? Pra Bruna, pro Gabriel, pro Júnior, pra Vitória. Tá bom, então tá dado o beijo aí. Ô, Crespi, você pretende abrir uma loja de redes? Pode até ser, sim. Para frente, sim. Mas no momento que eu faço a respeito desse papo de mãe, assim, trabalho bastante com criança, com bebês. Eu sou professor de natação de crianças, né? E hoje existem várias técnicas, não somente natação, mas também como relaxamento para criança, para bebês agitados na água aquecida, né? Então seria interessante até deixar o site, se for o caso, é crespgasparini.webs.com, que tem toda a técnica para bebês de relaxamento no site. Legal, tá ótimo. Você, Ana?
Não, eu só queria falar que eu acho que assim, a gente tem que, você só acerta quando você erra bastante, né? E aí aprende que aquilo não deu certo, então não tem jeito. Eu acho que também o que vale para uma criança, às vezes o que vale para um filho não vale para o outro, né? Então, não adianta, por mais, isso foi outra coisa que eu aprendi também, por mais general que você seja, em algum momento você tem que ir regulando um pouco o apito. É a arte da educação. Puxa, solta, puxa, solta. E você, Maria Célia, para quem quiser saber mais sobre esse assunto? Olha, há várias obras de divulgação, sobre educação. E o que eu acho que o sono é um subtema dentro dessa questão de conduzir a criança para o lugar e para o espaço dela. Essa vontade que as crianças têm de ocupar o outro espaço, que geralmente é aquele ao lado do pai e da mãe. Isso foi bem marcado aqui. Então é um movimento natural, mas que deve ser reconduzido, né? Por que ela tem que dormir sozinha e mamãe não? Porque o papai é o companheiro da mamãe. Viu, Laura? Tem várias coisas aí que passam pelo meio dessa conversa que você sabe. Então, então você tem o seu lugar e mamãe já tem um companheiro, não precisa mais de companhia. Obrigada. E ela pode dormir sozinha. A mamãe pode ler a historinha e sair do quarto enquanto ela está acordada. Isso. Pode. A cara dela. Juju também, né? Dormir sozinho. E tem um site da... abpp.com.br. Que é o site da... É o site da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Claro que não é o sono exatamente, mas tem artigos lá sobre isso. Podem interessar. Tá ótimo. E tem o site da Associação Brasileira de Sono, que é o www.sbsono.com.br. Lá tem informações sobre o sono, algumas dicas. Tá ótimo. Muito obrigada a todos pela presença. E no próximo programa vamos falar sobre a luta de pais que tiveram de enfrentar o câncer dos filhos. Papo de Mãe é para quem vive as dores e as delícias da vida em família. E nós queremos contar sempre com a sua participação. Nossa página na internet é www.papodemãe.com.br. Até o próximo programa. Até! Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Nossa, que silêncio! Obrigada, gente. Obrigada, gente.